Olá, gente! Continuando aqui, a gente vai resolver mais questões sobre a banca, né? Questões elaboradas pela banca IBFC. Vamos colocar aqui. IBFC, que é a banca que vai cuidar aí do concurso da Secretaria de Educação do Mato Grosso. Ok? E a gente está fazendo algumas análises das questões, vendo mais ou menos como que elas caem e também alguns comentários para a gente aproveitar o momento aí, né? Aproveitar o encontro para produzirmos alguma coisa aqui. Bom, a gente vai analisar uma próxima questão sobre tecnologia da informação, uma questão muito fácil, por sinal, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes o tema é fácil, e a gente pode ter a sorte de pegar uma questão fácil como essa. Mas normalmente a gente vê também em provas, quando elas são bem elaboradas, o tema muito fácil, ele vai ter uma questão muito bem elaborada, para tentar te enganar e tudo mais. Não é o caso dessa aqui. Normalmente esse tema é um tema fácil, mas que os concursos podem trazer às vezes questões bem elaboradas que te confundem. Não é o caso dessa, pelo menos. Mas vamos analisar, não é? Vamos lá. Então a gente tem aqui o seguinte, ó. A importância da tecnologia na educação, deixa eu pegar uma caneta aqui, isso. Na educação, coloca a tecnologia como recurso presente no dia a dia do indivíduo e que a cada momento está evoluindo de forma rápida, trazendo vários benefícios para a sua vida, ao mesmo tempo em que questiona a escola como tem assimilado essa evolução tecnológica. Olha que coisa importante, vamos aproveitar as informações aqui, não só resolver a questão, não é? Então ele coloca assim, primeiro, a tecnologia é importante na educação. Tá? A tecnologia é um recurso presente no dia a dia do indivíduo, pelo menos deve estar. A cada momento está evoluindo de forma rápida, trazendo o quê? A tecnologia traz benefícios para a sua vida. Ok? Só que além de trazer benefícios, ela também questiona a escola como tem assimilado essa evolução tecnológica. Isso quer dizer o quê? O primeiro questionamento que a gente precisa fazer aqui, e que as provas trazem é: a escola tem acompanhado a evolução tecnológica? Então, primeira coisa, a escola tem acompanhado a evolução tecnológica? E aqui eu vou já trazer para vocês alguns pontos que outras questões trabalham, tá? Outras questões trabalham, outras questões trazem para nós. A escola não tem acompanhado da forma adequada, a resposta então não. Não. A escola não tem acompanhado de forma adequada essa evolução tecnológica. Mas Vinícius, como que você pode falar uma coisa dessa? Eu mesmo trabalho numa escola uma escola que recebeu computadores, uma escola que recebeu tablets, uma escola que recebeu uma série de equipamentos, pendrive, TVs e tudo mais. Como essa escola não tem recebido o apoio do Estado para se tornar uma escola mais tecnológica? A questão que é trazida pela doutrina, debatida e reproduzida nos concursos é a seguinte: esse acompanhamento aqui, ele não pode ter uma natureza apenas estrutural. Tá? Então, eu posso colocar assim, ó, tecnologia na escola. Tecnologia na escola. Como, ou é decorrente, vamos colocar aqui, ó, decorrente de política neoliberal. Decorrente de política neoliberal. Essa tecnologia que é inserida na escola, em decorrência de política neoliberal, ela tem uma natureza
estruturalista. Não do ponto de não estruturalista do ponto de vista da filosofia, tá, gente? Do ponto de vista material. Eu quero estruturar a escola. Eu quero dar à escola instrumentos tecnológicos, tá? Então, essa natureza estruturalista nesse sentido. Eu quero que a escola tenha computador. Então, nós vamos garantir a escola lá PC, computador, internet, pendrive, quiçá tablets, etc. Vamos garantir isso para a escola. Por que garantir isso para a escola? O que representa isso? Isso representa investimento público. Recurso público entrando na instituição. Investimento. Para muitas pessoas, isso aqui não é investimento, isso aqui é gasto. Se feito da forma incorreta, é gasto. Mas para um governo, por exemplo, neoliberal, isso é investimento na educação. E quando eu encho a escola de laboratório, coloco tecnologia, eu tenho uma infusão de recursos e eu caracterizo uma política imediata ali. Então eu tenho resultados rápidos. E esses resultados eles são muito utilizados no marketing político. Resultados rápidos, imediatos. A questão é, que resultados são esses, afinal? Então eu preciso fundamentar por que aqui a gente coloca que a escola não tem acompanhado a evolução tecnológica. E a observação adequada é porque não basta a escola inserir instrumentos metodológicos se não houver uma cultura tecnológica dentro da escola e uma preparação adequada para que as pessoas possam lidar com essa tecnologia. Então, é preciso ir além da mera instalação de equipamentos. Nós temos que ter, é importante que se tenha formação do professor e dos demais profissionais. É importante que sejam realizadas atividades pedagógicas planejadas. Então, não é usar tecnologia. Tem projetor. Vamos passar filme no projetor, sem qualquer tipo de planejamento. Então, tem que ter formação dos professores, para que os professores possam ser dominadores da tecnologia e não reféns dela. Atividades pedagógicas, vamos terminar aqui, planejadas, devidamente planejadas, com objetivos muito bem traçados. Eu tenho que ter o acesso democrático. Não adianta eu ter numa escola e não ter na outra, ter para um grupo de alunos e não ter para o outro, ter para meia dúzia de alunos e não ter para outra meia dúzia. Então eu tenho que ter acesso democrático. Eu preciso ter acessórios indispensáveis. Não adianta eu ter um laboratório de computador com uma internet de carroça, tá? Então, acessórios indispensáveis. Ou um ambiente que não seja adequado, que não seja, né, um ambiente, vamos dizer assim, um laboratório também todo destruído, com móveis velhos, com uma cadeira desconfortável para o aluno, uma cadeira qualquer. Então, uma coisa segue a outra, não é? E eu preciso entender que a tecnologia, ela serve como um instrumento facilitador do processo. Ela não substitui o professor em nenhum momento. A tecnologia irá
substituir o professor. É o professor que tem que ter o domínio dela, não ela ter o domínio, não ela ser, vamos dizer assim, um fim em si mesma. Não é? Ela é meio para potencializar a atividade, para facilitar o processo. Então, como que ela é utilizada como um instrumento de facilitação? A tecnologia ela existe para facilitar a aprendizagem. E por que ela facilita a aprendizagem? Porque ela explora recursos variados. E aí há uma possibilidade de conexão maior com o cérebro da criança. Ela reproduz o áudio, a imagem, o vídeo, etc. E obviamente que o professor, quando ele apresenta para o aluno aquilo que ele está estudando, aquilo que ele está ensinando, com imagens, com relatos, com vídeos, ou seja, quando ele dá um suporte material grande para o aluno, a visualização é muito maior, a conexão do cérebro com aquilo que está, vários campos do cérebro são ativados, e a criança consegue aprender, o aluno consegue aprender com muito mais eficiência. E quais seriam esses recursos variados que trabalham o áudio, a imagem, o visual, o vídeo? Quais são esses recursos? Filmes, redes sociais, né? Então o professor ele pode, de repente, melhorar. A gente tem estudos dentro da EAD que diz que, vamos dizer assim, o resultado dos alunos é muito melhor, a participação dos alunos, o interesse é muito maior quando tem fóruns de discussão, tá? Fóruns de discussão sobre os conteúdos. Então, pode ser utilizado também isso, blogs, exploração de blogs, de vídeos, análise de vídeos pelo YouTube, complementação de estudos, imagens as mais variadas, mapas, né? Enfim, existe uma infinidade de possibilidades. Existem softwares livres na internet hoje de natureza pedagógica que podem ser utilizados pelos professores. Então aqui a gente tem o quê? Uma introduçãozinha bem rápida, básica, com base nessa introdução que nós vimos aí. Vamos lá, continuando. Ele quer a alternativa incorreta. Tá? Letra A. A escola tem como dever preparar seus atores para o uso do computador como ferramenta importante na construção do conhecimento do seu aluno. O que é preparar os atores? É fazer com que as pessoas que estão dentro da escola saibam lidar com essa tecnologia. E não é só o professor, não. É o professor, é o coordenador. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. É o professor, é o coordenador, que vai ajudar o professor a preparar a aula dele, preparar as atividades. É o assistente lá, o funcionário da escola que vai montar os equipamentos e fazer com que eles funcionem bem, né? Então é muito importante que a gente tenha uma formação continuada tecnológica. Uma formação continuada tecnológica para todos os atores da escola. A letra A, gente, parece que está correta, não é? A escola tem como dever, sim, preparar seus atores para o uso do computador como ferramenta importante na construção do conhecimento do seu aluno, que facilita, né, a aprendizagem do aluno. Beleza, Tereza? B. Traz benefícios na própria estrutura da aula, podendo em alguns momentos substituir o livro didático por um site e atividades que despertem uma aprendizagem significativa. É verdade. Aliás, nós temos que entender o seguinte: nessa evolução da educação, nessa evolução da tecnologia, hoje a gente fala de educação 3.0, não é? A educação 3.0 ela não está relacionada apenas à ideia da tecnologia empregada, ela está relacionada ao fluxo de informações e recursos que nós temos disponíveis para fazer com que o aluno possa ver, participar, interagir
dentro e fora da sala de aula, ou seja, o dinamismo, a dinamicidade hoje do processo educacional é muito maior, eu tenho muito mais possibilidades. Se em um determinado momento da história o professor simplesmente entrava na sala e falava para os alunos, e depois, num outro momento, no final do século XIX, a gente já tem congressos, feiras de materiais que vão explicar, olha, eu tenho um mapa para o professor usar, eu tenho um quadro negro para o professor escrever com giz, nós temos o globo terrestre para explorar, nós temos jogos de madeira para explorar a aprendizagem. Se depois, durante o século XX, nós temos, por exemplo, recursos como o mimeógrafo, como tinha aquele negócio que passava os slides, as telas, que eu esqueci o nome daquilo lá, o retroprojetor. Então, esses recursos eles vão auxiliando o professor para que a dinamicidade da aula, para que a circulação da informação e a forma como a informação circula e a forma como o aluno interage com o professor sofra alterações, mudanças positivas. E hoje, quando a gente fala da internet, nós falamos de links e hiperlinks, né? A gente fala muito disso, quer dizer, o aluno ele está hoje diante de um ambiente virtual que é cada vez mais dinâmico. Primeiro, por quê? Porque se lá nos anos 80 e 90, no Brasil nos anos 90, quando eu entrava num site, eu simplesmente lia uma página, hoje a interação é muito grande. Hoje eu deixo meu e-mail, eu baixo um PDF, eu faço um comentário, eu participo, eu interajo com aquele site. E mais, eu, enquanto aluno, por exemplo, ou enquanto professor, posso ter o meu próprio site. Em 20 minutos eu vou lá, entro no Google, abro uma conta no Google, me inscrevo no Blogger, já estou abrindo. Eu posso ter um site numa plataforma de fácil customização, com uso de templates, por exemplo, o Wix. Vou lá no Wix e monto meu site rapidinho. As pessoas hoje lidam com a ideia de, por exemplo, ter um domínio, ter site, de forma muito fácil, tudo muito fácil de se customizar, de se fazer. Hoje você faz webinários, eventos, palestras online, do celular, pelo Facebook. Então, isso tudo representa o quê? A conectividade, isso tudo alimenta o que nós chamamos de educação 3.0, que está relacionado justamente com essa ideia de que eu uso essas ferramentas para substituir aquelas ferramentas meramente tradicionais em determinados momentos. Porque, na verdade, essa substituição em determinados momentos eu somo. Eu tenho o livro didático como importante? Tenho, mas eu também tenho um site para estudos complementares. Se lá no livro didático eu tenho 3 imagens disponíveis sobre o que eu estou estudando, lá na internet, lá no Google, né, o verbo to Google significa esmiuçar. Eu coloco lá, por exemplo, coluna vertebral. Eu coloco lá invertebrados, eu coloco célula, componentes da célula, eu coloco complexo de Golgi. E o que vai acontecer? Um monte de imagens vão aparecer, de estudos que vão complementar aquilo que está no livro didático. Agora, há uma necessidade muito grande que é o quê? A educação hoje e o planejamento curricular tem que estar preocupado, começa agora o momento didático, em que eu vou misturando tudo aqui, ó. Pesquisa. Uma das competências necessárias para que a educação 3.0 e para que as tecnologias disponíveis sejam bem usufruídas, uma das competências necessárias é pesquisa. O professor hoje não é um dador de aula. O professor hoje é aquele mediador que impulsiona o aluno para o próximo nível. O aluno que está sendo preparado desde o começo, desde a pré-escola, né, para aprender a conhecer as coisas, ler, escrever, calcular, chega um determinado momento em que ele é impulsionado pelo professor para o próximo nível. O aprender a aprender hoje não se trata simplesmente de ir lá na Barça pesquisar. O aprender a aprender hoje se trata do aluno ter a capacidade de pesquisar em multiníveis, em vários ambientes de aprendizagem. A internet, ela se tornou também um ambiente de aprendizagem, apesar de todos os riscos que ela oferece. E isso deve ser devidamente discutido dentro das escolas, tanto na formação dos profissionais, como dentro de sala de aula com os alunos. E os concursos têm abordado essas questões, ok? Vamos lá, essa questão está certa, portanto. A introdução de computadores nas escolas é a solução
para os problemas que afligem a educação. Mentira! Essa é a incorreta. Essa é a incorreta. Por que que o computador não é a solução? Porque, olha lá, ó, uma resposta simples, para não dificultar. Porque a educação, ela é uma ação humana. Quando eu falo de educação, eu estou falando de uma ação humana, de relação entre os sujeitos. E sendo uma relação humana, ela é fruto de uma interação e intervenção cultural. Não tem como eu simplesmente terceirizar esse processo para a máquina, porque a máquina não é a responsável pelo regimento da educação. Ela é responsável simplesmente pelo auxílio ao professor. Ela é um acessório. Sendo o processo educacional um processo eminentemente humano e cultural, eu preciso que pessoas estejam devidamente conectadas a um determinado contexto, que leiam esse contexto cultural, que entendam as necessidades desse contexto, para que então possam intervir positivamente na vida dos alunos, dos educandos. Tudo bem? E nesse caso, não estou falando de expectativas e perspectivas. De repente, daqui 10 anos, 20 anos, a máquina pode ser produzida uma tecnologia não apenas mediadora, mas interventora no processo educacional. Mas não é o que nós temos hoje. Tá? Então, não vamos pensar daqui 20 anos, naquilo que ainda não existe. Nós vamos pensar naquilo que existe hoje, em termos de concepção educacional. Tá? Então, a letra C está incorreta. E só para nós falarmos aqui da D, por meio dos benefícios que o computador promove, o ensino torna-se mais atrativo e interessante para o aluno na construção de uma rede de conhecimentos, gerando uma aprendizagem significativa e produtiva. Perfeito. Se eu fosse você, o que eu faria? Pego essas anotações que eu fiz e mais as letras A, B e D, coloco no seu caderninho e você já tem um bom estudo sobre, não é tudo, obviamente, mas você já tem um bom estudo sobre o uso das tecnologias, ok? Beleza, Tereza? Isso aí. Pessoal, ó, mais uma questãozinha trabalhada, paro por aqui, volto na sequência, até o próximo vídeo, um abraço!